oração que cumprimenta todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos juntamente com os líderes de jovens, de crianças, de adolescentes, aqui com o irmão Lázaro, a irmã. Eu vi a irmã Andréia por aí também. Ah, sim, tá, a irmã Andréia, a irmã Suzana. Muito bem, é uma alegria poder participar aqui com vocês e que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso sejam sobre cada um de vocês, que possa fazer prosperar esse trabalho e possa ajudar muitas famílias que às vezes estão numa situação difícil, às vezes até num beco sem saída, e às vezes não tem uma instrução, não tem uma orientação, não tem um apoio, e às vezes não tem com quem se abrir, com quem conversar. E esse trabalho de vocês é muito, muito importante, é muito bom. A gente precisa ampliar cada vez mais esse trabalho. Outra coisa também que eu estou precisando é reorganizar o grupo familiar, o trabalho de família, porque o Paulo Moraes conversou comigo, disse que precisava descansar um pouco, cuidar da família, entregou o trabalho, e alguns estão assim de maneira que ele precisa reestruturar, preciso me reunir com os que ainda fazem parte do grupo para fortalecer, que é muito importante fortalecer a família, e a família fortalecida ajuda também no acompanhamento da criança, do adolescente. Então eu quero ler aqui a palavra de Deus, fazer uma oração. Aqui, olha, em Mateus, no capítulo 13, capítulo 19, versículo 13, nós lemos o seguinte: então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes impondo as mãos, retirou-se dali. Devia ser uma cena maravilhosa ver Jesus tomando nas mãos, no colo as crianças, abraçando as crianças. E agora aqui o que chama a atenção é que até hoje tem discípulo que repreende as crianças, não permite que elas se aproximem de Jesus, né? Isso é muito triste. Tem gente que consciente ainda impede que as crianças se aproximem de Jesus. Mas Jesus disse: não deixem que elas venham a mim. Então eu quero nesse momento fazer uma oração, e a partir daí, irmão Lázaro, vocês podem dar continuidade ao trabalho em nome de Jesus. Amém? Altíssimo Deus, nosso querido Pai, no nome santo de teu Filho Jesus Cristo, que estamos na tua presença, te agradecemos pela vida dos teus servos, pelo brilhante trabalho que eles estão fazendo no resgate de crianças. Sim, meu Deus, na ajuda às famílias para fortalecê-las, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa continuar abençoando, fazendo prosperar os seus caminhos, irmão Lázaro, a irmã Andréia, a Suzana e toda a equipe envolvida nesse trabalho. Sim, meu Deus, nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês e bom trabalho. Amém. 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 Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos essa noite. Falar que é sempre bom, né, estarmos falando a palavra do Senhor. E dizer que esse trabalho, irmãos, que nós estamos iniciando, né? Nesse mês de agosto nós teremos algumas palestras, né? E hoje iniciaremos a palestra com a irmã Suzana e também com a irmã Gislaine Ferreira. A gente está tentando fazer a conexão com a irmã Gislaine, né? Mas a internet às vezes nos prega algumas peças. Mas eu creio que
daqui a pouquinho a gente vai conseguir resolver esse problema. Enquanto isso, a gente já vai estar dando sequência no nosso trabalho aqui, falando com a irmã Suzana, e dizer para os irmãos que, irmãos, é tempo de olharmos para as nossas crianças, é tempo de olharmos para os nossos adolescentes, e nós estamos vendo, principalmente nesse período de pandemia, muitos casos, muitos acontecimentos dentro dos lares, não só com crianças e com adolescentes, mas violência doméstica em geral, né? As famílias estão passando mais tempo juntas, e isso é bom e também é um perigo, porque realmente às vezes o inimigo está ao seu lado e você não sabe. Então nós temos que realmente tomar muito cuidado, e principalmente nós, como Igreja do Senhor, nós temos como missão e como obrigação cuidar de vidas, cuidar de pessoas, cuidar de almas, né? E falar do amor de Jesus. E também orientar, né, aqueles que não conhecem a palavra de Deus e aqueles que não sabem, né, o caminho da salvação. É nossa obrigação ensinarmos a essas pessoas o ID de Jesus. Isso é importante para nós. Estamos aqui essa noite justamente para falar um pouco sobre como, né, os pais e como a família deve orientar a criança nos caminhos do Senhor, e como ela deve permanecer nos caminhos do Senhor. Isso é importante porque aquilo que nós colocamos na cabeça da criança, ela nunca esquece. Os princípios, os valores, são coisas que elas vão levar para o restante da vida, né? E são coisas que cabe aos pais, cabe à família. Nós, como líderes, né, a irmã Suzana, como líder do departamento infantil, as professoras do departamento infantil, os irmãos, as irmãs que dão aula na escola dominical, eles vão estar fazendo esse trabalho, sim, mas é importante que os pais, principalmente os pais, levem os filhos de encontro a Jesus, né? Eu costumo dizer que nós não podemos, como pais, terceirizar a salvação dos nossos filhos. Cabe a nós, como pais, levar os nossos filhos à presença do Senhor Jesus, desde quando nasceu. Porque se nós quisermos ter filhos na presença de Deus, cabe a nós ensinar os nossos filhos, cabe a nós mostrar o caminho que ele deve seguir, né? Então, os professores estão lá, os líderes estão lá, justamente para dar um suporte, mas o primordial, a base de tudo vem de casa, vem da família, né? Então, queria passar para minha esposa para estar falando um pouco, e depois já vai começar a conversar com a irmã Suzana, né? E provavelmente vai estar falando com a irmã Gislene. Amém. A paz do Senhor a todos. É como Lázaro disse, né? A família, ela é primordial. Se não tem a família, a criança, ela pode aprender tudo com qualquer pessoa, mas a família é que é a responsável por tudo, porque família é família. Então, se nós queremos que os nossos filhos tenham uma imagem boa, uma imagem de família, algo que realmente os pais possam passar para os seus filhos, então realmente temos que ensiná-los assim. E como a lei diz, né, o pai e a mãe, eles que sim são prioritários na criação dos filhos. Então, tudo que a gente faz, primeiramente, precisamos conversar com os pais. Então, nós precisamos conversar com os pais, precisamos falar
com os pais, porque as crianças e também os adolescentes, eles não respondem por si. Então, nós precisamos, sim, ter a consciência como líderes, como professores, como ensinadores, que os pais primeiro precisam saber para depois a gente passar para as crianças. Amém? Então agora eu quero chamar a irmã Suzana, a Gislaine. A paz do Senhor, Gislaine, seja bem-vinda. Estão me ouvindo bem? Paz do Senhor. Sim. Agora, quero passar para vocês, porque agora é com vocês. E no final eu volto e falo mais um pouquinho. Então fiquem à vontade e podem falar com os pais, que os líderes e todos os obreiros da igreja estão para aprender também com vocês. Quem tiver pergunta, pode deixar no chat, eu vou ficar lá no computador, vou passar para lá. Deixem as perguntas, no final a gente responde, tá bom? Suzana, Gislaine, sejam bem-vindas. É com vocês. Amém. Obrigada, Andréia, muito obrigada, minha amiga. Irmão Lázaro, companheiros da obra do Senhor, nossos amigos ali, servem ao Senhor ali junto conosco, há tanto tempo já, estamos ali na batalha, fazendo a obra do Senhor. É uma alegria estar aqui com vocês, nessa parceria de Deus, essa parceria de Deus mesmo, essa parceria abençoada, não é? Entre o Cadejum e o Resgatando a Inocência. Então eu quero agradecer por esse convite, a irmã Andréia e o irmão Lázaro, por essa oportunidade, não é? Agradecer também, desejar a Gislaine também, que atendeu de pronto esse convite para a gente estar falando um pouquinho sobre a salvação das crianças, não é? Então obrigada, Andréia, obrigada, Lázaro, também quero agradecer ao nosso pastor Ezequias, não é? Que sempre nos apoiou, nos deu todo o respaldo para que pudéssemos, né? Para que possamos fazer este trabalho com liberdade, não é? E dedicação. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor. E aqui a irmã Andréia, a gente vai fazer eu e a Gislaine, nós combinamos, a gente vai fazer um ping-pong aqui. Quem tiver perguntas, como a irmã Andréia falou, quem tiver perguntas, pode perguntar, tanto no Facebook como no YouTube. Nós temos, a irmã Andréia está lá, atentas a essas perguntas, a Carolina também está aqui, nos ajudando, atenta. E aí, se não for possível, nós respondermos aqui durante a live. Com certeza responderemos depois, a irmã Andréia vai agilizar todo esse processo e todos que fizerem perguntas terão as suas respostas, tá certo? Então, a irmã Andréia falou aqui sobre algo muito importante, sobre a responsabilidade da família, a família como a responsabilidade primordial de evangelização, e proteção, porque a palestra hoje propõe a discussão sobre prevenção e salvação, e isso é fantástico, essa discussão, porque tanto a prevenção como a salvação propõem proteção para a criança, e a gente está falando de proteção física, nós estamos falando de proteção espiritual, que a salvação promove, a prevenção promove proteção física, a salvação promove proteção espiritual, e ambas promovem proteção emocional. Olha só como que é importante falar sobre prevenção, que é o papel da igreja, até falar sobre prevenção, não é? E para zelar pelas nossas crianças, e a gente também falar sobre salvação. E a família, ela tem essa responsabilidade, por isso que ela é a mais atacada. Não é como a gente tem visto a família sendo atacada pelo inimigo na sua estrutura, porque nós sabemos que a família, ela tem o maior impacto sobre a vida da criança e do adolescente. A família, ela tem um impacto sobre a infância e a adolescência, não é? E o inimigo sabe disso, que a família tem esse impacto, essa importância, não é? A estrutura da família tem um peso e uma importância que não se pode medir na vida, no âmbito geral, na vida, em todas as áreas da vida da criança e do adolescente. Então a família tem esse peso, e o inimigo sabe disso, por isso que a família tem sido tão atacada hoje, não é? Na sua estrutura, porque se nós
o inimigo consegue desestruturar a família, ele derruba a base. Ele derruba a base para a saúde num todo. Nós estamos falando de saúde emocional, de saúde espiritual, de saúde física, não é? Quando até as necessidades básicas da criança são afetadas quando a estrutura familiar é desmoronada. Então, assim, a família, ela precisa mesmo, o pastor falou aqui no início da live, que a nossa igreja tem essa visão essa compreensão da importância da família e tem trabalhado para dar essa estrutura à família, e é importantíssimo isso, porque o departamento infantil e o de adolescentes, se não há uma parceria importante entre esses departamentos e a família, o que nós temos, a Gislaine vai concordar aqui comigo, a professora Andréia e o presbítero Lázaro também vão concordar comigo, de que se a família não reforça aquilo que é ensinado na igreja, pouco resultado a igreja vai alcançar em suas atividades. Não é? O líder de adolescentes pode trabalhar, o líder do Ministério Infantil pode trabalhar com afinco, mas se a família não reforça isso, agora é lógico que nós não estamos falando que aquilo que a gente apresenta para a criança, que é a palavra de Deus, ela não tem poder por si só de fazer uma grande obra na vida da criança. É claro que isso acontece porque nós temos muitas crianças que servem a Deus cujos pais não são crentes, não é? Então a gente tem essa confiança que a palavra de Deus, ela é poderosa por si só, independente de que ela não necessita de quaisquer reforços, não é? Mas quando há a participação da família, nessa concordância, nesse reforço, aí então não há possibilidade alguma do inimigo ter êxito nas suas investidas contra a infância e a adolescência, não é? E aí a gente combinou aqui, eu e a professora Gislaine, de falar um pouquinho sobre a importância da mensagem da salvação, não é, para a criança. Não é? Porque a gente tem hoje, e nós temos professores que estão nos ouvindo, eu quero até cumprimentar a todos que estão nos ouvindo, tanto pelo Facebook como pelo YouTube, dos canais oficiais da nossa igreja, que Deus abençoe a todos que estão participando, os nossos irmãos e amigos, nossos pais, líderes, papais e mamães, Deus abençoe vocês poderosamente, e eu sei que vocês vão concordar comigo, não é? Que hoje a gente tem muitos trabalhos voltados para o Ministério Infantil. A gente vai falar de Ministério Infantil aqui. Muita coisa dava para estender para a área dos adolescentes, mas a gente vai ter palestras, não é? Ali na área da adolescência com o nosso líder, o irmão Cláudio Dourado, e ele vai falar com relação à adolescência, que é a área dele, ele tem muito conteúdo, muito conhecimento de causa para falar sobre essa turminha aí que são os nossos adolescentes. Então a gente vai falar de crianças hoje. Então a gente tem muitos professores, muitos obreiros que estão ali contando histórias bíblicas para as crianças. A gente fala muito isso no nosso curso, não é? Que Deus não nos chamou para sermos contadores de histórias, né? Tem professor até que chega na sala de aula e fala assim, hoje eu vou contar para vocês a história de um menino que matou o gigante. Pronto, já contou, né? Na verdade já contou a história já está contada, não é? E aí não tem uma aplicação, não tem uma mensagem da salvação, aquele texto bíblico, aquela história daquele personagem, a vivência daquele personagem, as experiências daquele personagem não são transportadas para a vida da criança por intermédio das aplicações, por intermédio da mensagem da salvação. Então as nossas crianças hoje conhecem muito as histórias dos personagens bíblicos, mas elas pouco aplicam estas experiências desses personagens na sua vida diária com Deus. Então a gente tem muita criança que conhece a história da Bíblia. A gente vai contar uma história, tia, eu conheço essa história, mas ele não consegue aplicar aquelas experiências daquele determinado personagem na sua vida diária com Deus. E isso não é bom, não é? E a mensagem da salvação, ela é extremamente necessária. O que é a mensagem da salvação? Não é? É o Evangelho de Cristo apresentado à criança de forma clara, objetiva, na linguagem dela, para que ela compreenda, não é o que Deus espera que ela faça, o que Deus tem para a vida dela, quais são os planos, os projetos que Deus tem para a vida dela. Então eu quero aqui, já vamos ouvir a professora Gislaine, a gente vai falar um pouquinho sobre as verdades espirituais, né, Gi? Mas acho que você pode também cumprimentar os irmãos, falar um pouquinho.
tá bom? Depois a gente volta. Amém. Estão ouvindo bem? Todos estão ouvindo bem? Sim, Su? Sim, sim, estamos ouvindo. Então tá bem. A paz do Senhor a todos os ouvintes. Eu estou muito feliz em participar desta live. Nós temos aqui um propósito muito específico e relevante, que é falar da família, né? A família, ela é um presente de Deus dado para você, papai, mamãe, você que é professora, tem aí o professor, né? Tem aí algo especial para fazer em relação à família. E hoje nós vamos falar sobre isso, porque a família, ela tem que ser a base, ela tem que ser a base da criança, né? Então nós temos que entender, como a Suzana acabou de falar, que só a igreja, só a escola dominical, um culto infantil, ele não vai ser tão eficiente se não houver uma correlação família e igreja, né? E além disso tudo, você que é professor, que está aí me ouvindo, você tem que entender que só contar uma história, como a Su disse, não vai levar um crescimento espiritual para a criança. A criança tem que ter a salvação, ela tem que ter o crescimento e ela tem que ser levada ao serviço. Esse é a finalidade tríplice do trabalho com criança, né? Então nós temos que trabalhar a mensagem da salvação, como a Su estava dizendo. E ela acabou de dizer, o que é a mensagem da salvação? São as verdades espirituais que levam, e verdades bíblicas, que levam a criança a Cristo. Ela passa a ter um conhecimento do que é servir a Deus, ela passa a ter um conhecimento do que é ter uma vida plena com Deus, ter certeza de salvação. Hoje os pais, né, Su, têm essa importância de mostrar para o filho quem eles servem, quem é Deus, né? É verdade, Gi, a responsabilidade dos pais hoje, né, nós temos visto, principalmente agora durante essa quarentena, que muitas crianças não têm participado dos eventos propostos pela igreja, não é? Porque elas precisam deste empenho dos pais para que elas participem desses trabalhos. Então, os pais, eles têm essa responsabilidade de agilizar, de promover, de conduzir a criança ao conhecimento da palavra de Deus, por intermédio dos trabalhos realizados, agora, nesse período que nós estamos passando, não de maneira presencial, mas por meio da internet, com os eventos online. Então, é competência dos pais, os pais que têm essa preocupação com a vida espiritual dos filhos, é competência dos pais criarem essa logística, não é, em suas casas, para que as crianças possam continuar tendo acesso à palavra de Deus e de maneiras que haja um crescimento espiritual das nossas crianças, não é? E quando a gente fala da mensagem da salvação, hoje, eu até queria falar um pouquinho sobre isso, porque a gente vai falar um pouquinho sobre as verdades bíblicas, o que a mensagem da salvação contém, não é? O que vem a ser a mensagem da salvação e por que ela é importante, né? Porque ela deve ser usada em todos os trabalhos com crianças, na escola dominical, no culto infantil, numa campanha evangelística, numa escola bíblica de férias. Você vai juntar as crianças, você vai ministrar as crianças, utilizar a mensagem da salvação é extremamente necessário, não é? Então, assim, a gente vai falar daqui a pouquinho mais especificamente sobre o que vem a ser a mensagem da salvação, mas eu queria trazer em discussão aqui agora a questão desse tabu, porque quando a gente fala da mensagem da salvação, primeiro a gente vamos aqui pincelar um pouquinho rapidamente, a gente vem à mente o amor de Deus, vem à mente a questão do pecado, vem à mente o sacrifício de Cristo e a sua ressurreição, a vida eterna por intermédio da salvação. Então a gente tem aqui uns pontos importantes sobre a mensagem da salvação, mas hoje nós temos visto, e eu vou trazer em discussão esse assunto, porque é importante que os pais que estão nos ouvindo pensem e reflitam a respeito.
Hoje nós temos visto tem surgido alguns casos que tratar da mensagem da salvação com a criança, ou falar da mensagem da salvação para a criança, principalmente quando se fala do pecado, criou-se, parece que um tabu, não é? Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo, e os irmãos que estão nos ouvindo hoje aqui vão concordar, eu acredito, que quando a gente fala da questão do pecado, há uma discordância, porque com o pecado, quando a gente apresenta a questão do pecado na vida do indivíduo, essa verdade que fala sobre a necessidade da salvação, que apresenta a natureza pecaminosa do indivíduo, e fala do perigo da condenação, que fala da necessidade da salvação por conta do pecado. Então, quando a gente fala desse assunto, esse assunto acaba que cria um constrangimento no indivíduo, porque ele traz um confronto, não é, da palavra de Deus, que expõe a nossa natureza pecaminosa com a nossa vontade carnal de pecar, da nossa natureza pecaminosa, com a nossa falta de vontade, às vezes, de nos adequar àquilo que Deus espera de nós, que é rejeitar o pecado e buscar uma vida de santificação. E o processo de santificação, meus queridos, veja bem, a gente está falando de mensagem da salvação, então é importante a gente falar sobre isso, não é? O processo de santificação, que é extremamente necessário que haja esse processo na vida da criança. Nós vamos falar de criança, então. Então, esse processo da santificação, sem a qual ninguém verá Deus, Hebreus diz isso, está escrito lá no livro de Hebreus, né, sem a qual, capítulo 12, né, versículo 14, sem a qual ninguém verá Deus. Esse processo de santificação, ele começa por meio do reconhecimento da natureza pecaminosa. Então, quando você apresenta a mensagem da salvação para a criança, e hoje, o que acontece? Às vezes os pais, às vezes os professores focam mais, vamos apresentar o amor de Deus, o Papai do Céu ama tanto, o Papai do Céu é tão lindo, o Papai do Céu é tão amoroso. A gente apresenta muito a questão do amor de Deus, não é? Do grande e excelso amor de Deus. E a gente às vezes pula, não é? Ou não dá devida importância para pontos importantes como a natureza pecaminosa e o sacrifício, não é? Substitutivo de Cristo. Porque Jesus morreu na cruz no meu e no seu lugar. A criança precisa ter essa compreensão, não é? A criança precisa entender que se Jesus não quisesse morrer naquele dia, eu sempre falo isso, e isso traz um conhecimento de Deus tão importante para a criança, porque se a gente fala para a criança assim, se Jesus não quisesse morrer naquele dia na cruz, por mim e por você, quem é que levaria ele para a cruz? Quem é que teria o poder de levar Jesus à cruz? Ninguém. Ele se deu. Ninguém foi arrastando Jesus para a cruz. Ele se entregou, ele se deu por amor. E quando a criança entende isso, ela tem uma visão diferente, ela tem uma nova compreensão, uma nova visão de quem é Jesus e do tamanho do amor dele. Isso é importante falar sobre isso. E sobre o pecado, que a Gisane já vou passar para ela, que ela já está com o visual na mão, aí no jeito, sobre a questão do pecado. Falar sobre o pecado não pode se tornar um tabu. Porque o pecado, quando nós trazemos a questão do pecado na nossa aula, quando nós abordamos, e a gente vai falar como abordar a questão do pecado, quando nós falamos sobre esse assunto, em qualquer trabalho que façamos com as crianças, esse falar do pecado provavelmente trará um confronto. Provavelmente trará um desconforto. Por quê? Porque vai fazer com que a criança reflita sobre a sua situação, vai fazer com que a criança pense nas suas atitudes, nas suas ações. E aí é claro que se a criança não está preparada para isso, ela vai reagir. E de que maneira? Ela pode reagir, às vezes chorando, às vezes ficando assustada, às vezes ficando assim, preocupada. E aí entra o professor bem preparado, o pai e a mãe bem preparado, o obreiro bem preparado para orientar a criança a como lidar. Porque da mesma maneira como a Bíblia fala e aponta a questão do pecado e o perigo que há na questão do pecado, esta mesma mensagem da salvação também aponta a solução para esse problema tão terrível. Não é, Gi?
Vamos lá, vamos ouvir a professora Gislaine. É importante isso que você disse, Su, porque o papai, a mamãe, o professor, né, os pastores, ele tendo uma visão de que criança, porque você sabe que uma certa vez nós estávamos numa igreja e um pastor, né, chegou e disse, olha, criança, por que vocês ficam fazendo o apelo, convite para as crianças não têm pecado. Eu ouvi isso de um pastor. Então isso é antibíblico. A Bíblia diz que todos pecaram, né? E separados estão da glória de Deus. Então todos somos pecadores. A criança tem que reconhecer que é pecador. Se a gente não reconhece que é pecador, né? Como nós vamos aceitar a salvação? Para que nós precisamos de Cristo? Para perdoar os nossos pecados, não é? Então, a criança entendendo que ela é pecadora e que Deus a ama, né? Tem até um visual aqui que mostra o amor de Deus é tão grande por nós, né? Que Ele deu a solução do pecado. Então, mas a criança precisa ter exemplos de pecado. Então, toda a mensagem que nós passamos para as crianças, as histórias bíblicas, né? Todos os cultos infantis, o papai e a mamãe, eu me lembro que minha mãe, ela sempre dizia nos cultos domésticos, olha, nós temos que confessar os nossos pecados a Deus para poder subir. E ele vai voltar, e vai ser no abrir e piscar de olhos, ela dizia. E a gente tinha um temor. Então a gente vivia, e ela falava, os olhos do Senhor sempre estarão presentes. Você pode estar onde for, papai e mamãe podem não estar junto, mas a criança tem que entender que Deus, ela tem que ter temor de Deus, não é medo. Nós não temos que ter medo, nós temos que ter temor de Deus. Ele é santo. Então a criança, a partir do momento que tem essa compreensão da santidade de Deus, e ela sabendo que ela é templo do Espírito Santo, ela passa a entender a importância, a relevância de ter a vida, né? Sempre em comunhão com Deus. Então, quando ela pecar e ela errar, ela vai saber, olha, eu pequei. Então, nós damos exemplos para as crianças, né? E eu costumo dizer para eles que o pecado nos afasta de Deus. E eu pego essas palavras, né? E digo, palavrão, vamos dizer, sai do meu coração. Eu pego a palavra aqui, ó, mentira. E o que é interessante é que tudo biblicamente você pode confirmar o que é pecado dentro da palavra de Deus. Costumam dizer que não tem manual, né, para criar uma criança, mas eu digo que existe, né? Esse manual é a palavra de Deus. E ela diz, né, que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Então, eu digo que o pai é exemplo para a criança. Pai, a mãe, os pais são. Então, às vezes, o papai e a mamãe dizem, fala que eu não estou. Sabe? Então, a criança está ouvindo e o caráter dela está sendo influenciado e a vida espiritual também. Então, nós somos exemplo. E o que eu quero dizer com isso? Você dando exemplo para a criança, você pode explicar biblicamente. A Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. E que o pai da mentira é o diabo. Então eu digo, vamos dizer não à mentira. Então, e assim vai, sabe? Sobre o ódio, nós falamos que Deus disse, amai ao teu próximo como a ti mesmo. Eu falo da desobediência e falo que a Bíblia diz um segredo importante para crianças que são desobedientes. Tem um segredo lá, né? Na palavra de Deus. Honra teu pai e tua mãe, para quê? Tem uma promessa ali, para que te vás bem e viva muitos anos sobre a terra. E tudo que você falar, se você mostrar referências bíblicas para a criança, por isso que a mensagem da salvação são verdades bíblicas. Então, olha só, por fim, na prática, eu digo, há algo especial, como a Su também disse, a gente não apresenta para a criança só o pecado, nós apresentamos a solução do pecado. E a criança passa a entender que o sangue de Jesus derramado no coração dela, quando ela recebe esse nome especial, essa gotinha vai cair no coração e vai limpar todo o seu coração. E isto basta um gesto. A Bíblia diz em João 12 que todos quanto o receber, ele dá o direito de ser chamados filhos de Deus, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, a criança tem que reconhecer que é pecadora, mas que existe a solução, né, Su?
Verdade, Gi. Esse reconhecimento que a professora Gisane falou agora, da sua natureza pecaminosa, esse reconhecimento do pecado, não é? A gente costuma ensinar com as nossas crianças que esse defeito é de fábrica, né? A criança, ela nasce com a natureza pecaminosa, não é? Então, esse reconhecimento da sua natureza pecaminosa dá início ao processo da santificação. Eu reconheço, a criança entende que ela é pecadora e o pecado só pode ser perdoado por intermédio do sangue de Jesus. Então a criança reconhece a morte substitutiva de Jesus na cruz, ela reconhece a sua natureza pecaminosa e isso ela vai ser ensinada, não é? Então, esse processo de reconhecimento, de aceitação de Cristo, de entrega, não é? Da sua vida a Cristo, dá início ao processo da santificação. Então, veja bem, e essa consciência, não é? A gente trabalha muito isso no Ministério Infantil, e é um tema muito complicado. Quem fez o curso conosco sabe, a professora Gislaine é professora do nosso curso, a professora Andréa também, professora do nosso curso. Então, veja bem, sabe que o tema, quando a gente fala da questão do pecado, a gente precisaria de ficar horas aqui falando sobre essa questão. Mas a gente não pode deixar de dizer que, assim, eu acho importante falar sobre isso hoje, porque tem muitos pais que estão perdidos como lidar com essa questão com os filhos. Porque se tem uma coisa que o inimigo tem feito hoje é acelerar a maturização da criança. Entendeu? Essa maturização da criança está sendo acelerada, essa precocidade desenfreada, isso é obra do inimigo na vida das nossas crianças. A infância, ela está sendo burlada. Não é? Por quê? Porque é a intenção do inimigo, você, papai e mamãe que nos ouve, ouça, veja bem como que funciona essa questão. É a intenção do inimigo que haja uma maturidade precoce da criança, que ela perca essa inocência que ela tem, não é? Conforme ela nasce, ela vai crescendo, ela tem essa inocência. É a intenção do inimigo que essa inocência se perca o mais rápido possível, que haja uma maturação dessa criança o mais rápido possível, para que essa criança tenha o contato com o pecado experimentado mais cedo, porque a criança, é lógico que ao decorrer do seu amadurecimento normal, vamos dizer assim, a criança ela vai deixando a inocência, vai alcançando a consciência, vai alcançando a razão, cada uma em seu tempo, porque isso varia muito, não é de criança para criança, porque a gente tem que avaliar todos as áreas da vida dessa criança, não é? Tudo influencia no amadurecimento dela, não é? O meio em que ela vive, o acesso à educação, a maneira como ela é educada, como ela é criada, são vários fatores que interferem na maturidade, nessa maturação da criança, da infância, não é? Então, veja bem, o inimigo tem trabalhado muito para que essa maturação aconteça mais rápido, para que a inocência se perca. O pastor leu um versículo muito importante, a gente gosta muito de falar sobre esse versículo de Mateus, capítulo 19, versículo 14, ele deu abertura nesta live com este texto, e é um texto que é muito utilizado e cria até um problema para nós que somos obreiros infantis, porque as crianças, como a Di falou aqui, as crianças, elas não têm pecado porque delas é o reino dos céus. Mas, na verdade, não foi isso que o Senhor Jesus quis dizer, não é? Nós sabemos que quando Jesus fala ali, não as impeça, Jesus repreende os discípulos ali, porque criança é criança, né? Se a criança chega, ela cria um tumultozinho ali, porque eu fico imaginando, vamos imaginar Jesus ali ensinando a multidão. Às vezes a gente está na igreja, não é, ouvindo um pastor ou alguém falando, um irmão falando a palavra de Deus, nós nos sentimos tão atraídos por aquela palavra, nós sentimos tanta presença de Deus. Eu fico imaginando como não funcionava, como não era essa dinâmica, ali ouvindo Jesus ao vivo e a cores. As crianças eram extremamente atraídas por Jesus. Elas queriam se aproximar dele.
não é? E aí é lógico que havia ali uma preocupação dos discípulos, que eles estavam ali cuidando, zelando pela ordem do evento, não é? Então havia ali uma preocupação dos discípulos que as crianças causassem algum tumulto ou alguma situação ali embaraçosa, muito bem. E eles, eu até não entendo por mal essa atitude dos discípulos, não é? Eu até penso que não era a intenção de tudo impedir que as crianças se aproximassem de Jesus, mas eles estavam preocupados, e aí então Jesus os repreende veementemente. Não as impeçam de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Eu entendo esta passagem como se Jesus estivesse falando assim: por que vocês estão impedindo essas crianças de se chegarem a mim para ouvirem, para crerem, a fim de crerem para a salvação? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aquelas crianças tinham o direito de chegarem a Jesus e ouvirem a palavra de Deus para desenvolverem ali, através daquela audição da palavra, desenvolverem a sua fé em Jesus. Então elas tinham esse direito. Quando e aí eu achei interessante, até anotei aqui, quando um professor não ensina a palavra de Deus corretamente na sala de aula, quando um pai não facilita, não intermedia ali o acesso do seu filho à palavra de Deus, nós estamos criando um embargo, nós estamos agindo como aqueles discípulos, impedindo as crianças de se achegarem a Jesus para ouvirem, para crerem, para a salvação, não é? Porque elas têm esse direito, é um direito garantido, não é? Elas precisam que esse direito seja observado, seja garantido, de ouvirem para crerem para a salvação. E aí, antes de passar para a professora Gisane, eu quero fechar essa primeira essa fala agora, dizendo que é dessa fase da consciência. Conforme a criança vai crescendo, vai amadurecendo, ela vai deixando de ser inocente. E ela vai tendo uma consciência das coisas desta vida, das coisas deste mundo, e ela vai compreendendo a questão do pecado, ela já começa a pecar sabendo o que está fazendo. E se eu perguntar aqui para os pais, para os professores que estão me ouvindo, a gente faz isso na sala de aula, é até engraçado, porque a gente vai com um jeitinho para não assustar os irmãos, aí a gente pergunta assim: vocês acham que crianças com 10 anos são inocentes? Então você que está participando dessa live, responda aí para você. Você que está aí com seu esposo, com sua esposa, com seus amigos, aí em família, pensa aí, responde aí. Eu vou perguntar: vocês acham que os meninos e as meninas hoje, de 10 anos, são inocentes? Eles não têm pecado algum, eles são totalmente inocentes. Se Jesus voltar hoje, eles estarão com Jesus no céu, porque não há pecado neles, eles não sabem o que estão fazendo? Aí eu tenho certeza que todo mundo está respondendo em casa: não, imagina, não são inocentes, coisa nenhuma. E aí a gente pode abaixar, não é? Vamos abaixar para 8. Vocês acham que as crianças de 8 anos hoje são inocentes? Elas não têm compreensão nenhuma do que vem a ser o pecado. Quando elas desobedecem o papai e a mamãe em casa, elas não sabem o que estão fazendo. Quando elas falam alguma coisa, contam mentira, elas estão fazendo isso de maneira tão inocente. Vocês acham que uma criança de 8 anos podemos abaixar para 6? E aí, eu tenho certeza que tem gente aí falando em casa: mas não, criança de 6 anos também sabe o que está fazendo. E aí eu paro por aqui, tá? Eu paro por aqui, mas eu sei, e você, meu amigo, meu irmão que está me ouvindo, minha irmã, sabe que hoje, por conta dessa precocidade desenfreada, desse assalto à infância, nós podemos baixar essa idade aí. Nós podemos baixar essa idade. E isso nos assusta. Porque as crianças estão tendo contato com o pecado mais cedo do que a gente podia esperar. Não é? Então, a importância da mensagem da salvação, não é? Para a criança, para tratar deste assunto que não é tabu. Falar do pecado não assombra, não traumatiza, falar sobre esse assunto traz libertação e dá início ao processo de santificação na vida da criança, que é tão importante e tão necessário. Não é, professora Gislaine? Sim, com certeza. E isso é importante, irmãos, porque a criança, ela aprendendo que Deus é amor, mas Ele também nos criou e nos deu o livre-arbítrio para nós decidirmos, mas existe uma consequência do pecado, que é a morte, e essa morte é a separação com Deus. A criança passa a ter
aí a importância, né, de entender que ela precisa de um Salvador. E eu queria dizer aos pais que lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, tem um versículo muito importante que diz, olha, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Depois você medite nesse versículo de 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 8. E você vai ver a importância que tem dos pais cuidar da sua família, cuidar da sua casa. Irmãos queridos, o Senhor vos deu uma herança. Eu trouxe até um livro que eu tenho aqui que diz que a criança, sou herança do Senhor. A criança, ela é herança do Senhor. E eu pergunto para você, papai, o que você tem feito com a sua herança? Como você tem cuidado da sua herança? Naquele dia, diante de Deus, ele vai perguntar o que tem feito com a minha herança. Ele te deu um presente especial, o seu filho, a sua filha. E ele quer que você cuide. Quando ele te deu, mamãe, esta herança, ele já tinha um propósito. Ele já tinha algo especial para essa criança. E ele confia em quem? Em você. Ele confiou em você e deu a herança para você cuidar. Desde o ventre ele conhece o nome. E ele tem um propósito para cada vida. E você, papai e mamãe, pode influenciar nessa escolha sim, ensinando à luz da palavra de Deus o que é certo e o que é errado. Hoje dizem que não tem o que é certo e o que é errado. Hoje dizem que deixa a criança ser e fazer o que quiser. Hoje, como a Suzana acabou de dizer, é uma invasão na infância da criança. Essa invasão tecnológica, não tem respeito à idade, ensina ideologia de gênero como que se uma criança pudesse optar o que quer ser. Tudo isso é uma invasão à infância. E o papai e a mamãe têm que ensinar à luz da palavra de Deus aquilo que agrada e desagrada a Deus. É importante que a criança entenda que ela é o templo do Espírito Santo, né? Então eu acho e acredito também que a Suzana vai destacar esta ênfase, essa relevância dentro da mensagem da salvação, que é destacar o papai e a mamãe, mostrar quem é Deus para a criança, né? Quem é Deus? E dentro disso que é Deus é aplicar as professoras, aplicar isso na igreja, na história bíblica, papai e mamãe fazer devocional com a criança, porque isso também é uma prática, aí já é uma outra linha, né? Quando nós damos limite para os nossos filhos, também já é uma outra palestra que nós temos que ter sobre isso, sobre disciplina, né? Como disciplinar uma criança. Aqui nós estamos falando de espancar, nós estamos falando de ensinar a dar limite para uma criança, porque isso vai conduzi-la a ter também uma vida de santificação. Hoje a criança fica no videogame até altas horas da madrugada, os pais não colocam limite, isso tudo influencia, irmãos. As crianças aprendem muitas coisas pela tecnologia. Então nós temos que dar limite sim, tem uma idade para cada criança que pode ficar exposta à tecnologia. Então destaque, tira um tempinho, irmãos, na sua família, tira um tempinho para ensinar para suas crianças as coisas de Deus. Quando estiver dirigindo, levando a criança para a escola, levando a criança para algum lugar, conte um testemunho, faça com que a criança cresça espiritualmente, ela entenda quem é Deus. Um exemplo, Su, nós estávamos falando dos atributos de Deus que nós temos que relevar. Você pode destacar alguns atributos aí, e a gente pode fazer uma prática aqui para os professores entenderem do que estamos falando. Verdade. Gi, antes de falar sobre os atributos, falando sobre a questão dos pais, eu penso que Deus tem um projeto, um plano glorioso na vida dos nossos filhos. Ponto final. Ponto final. Isso é um fato. Os nossos filhos são herança do Senhor. Nós somos mordomos dos nossos filhos. Os nossos filhos não nos pertencem. Eles são do Senhor. E nós, como pais, nós somos facilitadores,
Ou nós somos aqueles que vão destruir, ou impedir, ou dificultar que estes planos de Deus se concretizem na vida dos nossos filhos? Quando nós ensinamos os nossos filhos acerca da palavra de Deus, e a Gisane falou, e todos esses pontos que a Gisane destacou aqui, mereciam uma palestra separada, porque quando a gente vai falar de culto doméstico, viu, a gente é um campo tão vasto, é um tema tão vasto, então, mas tão necessário hoje o culto doméstico. Hoje, desculpa, não te ouvi. Desculpa, outra palestra para tecnologia e mídia, né? Sim, a professora Gislaine, ela fala sobre os perigos da mídia na vida da criança. A gente pode, de repente, depois fazer uma live sobre esse assunto, que é uma área assim, que a Gislaine tem bastante conhecimento. A questão do culto doméstico, extremamente necessário que aconteça dentro do lar, para que a criança aprenda a palavra de Deus, porque eu disse no início da minha fala, do impacto que os pais têm. Até teve uma irmã que fez uma pergunta que a Carolina pediu, me passou, ela anotou e me passou, da irmã Maria Esther. Ela perguntou, quando não há um bom exemplo de um dos pais. Isso é uma dificuldade muito grande, porque os pais, eles têm um impacto assim imenso na vida dos filhos, não é? Nós somos o exemplo. E agora, veja bem, quando a gente fala de sermos o exemplo para os nossos filhos, isso não significa que nós somos perfeitos. Nós não somos perfeitos, não é? Mas essa franqueza, essa transparência, esse amor pela palavra de Deus, esse reconhecimento do próprio erro, do pecado, da dificuldade de fazer aquilo que é certo, porque nós temos a tendência pecaminosa e nós somos pecadores em potencial. Então, assim, nós temos a dificuldade de vencer o pecado, isso acontece dia a dia, uma luta travada contra o inimigo dia a dia. Então, essa intimidade com os filhos, diante de Deus, na leitura da palavra, na oração, no culto doméstico, isso cria dentro da família uma estrutura espiritual tão sadia que prepara a criança para as dificuldades, e eu estou falando de dificuldades espirituais que certamente virão, não é? Porque no mundo tereis aflição, a Bíblia diz isso, não é? Não é que a gente tem Jesus na nossa vida, no nosso coração como nosso Salvador, que a gente não vai passar por momentos difíceis nesta vida. Nós estamos passando agora a questão da pandemia, não é? E quantos pais, quantas crianças estão sofrendo, espiritualmente falando, e quantos pais também estão abalados, espiritualmente falando, questionando o poder de Deus, o cuidado de Deus nesse momento. Será que Deus está protegendo mesmo a igreja? Será que Deus nos ama mesmo? Será que Deus está olhando para mim? Olha o que está acontecendo, por que Ele está permitindo? Esse questionamento do cuidado e do amor de Deus, não é? Se é feito dentro de casa pelos pais, isso afeta a vida espiritual das nossas crianças de uma maneira assim direta. Então os pais, eles têm um impacto muito grande na vida dos filhos. E aí a Gisane falou aqui sobre a questão dos atributos de Deus, quando a gente vai apresentar a mensagem da salvação para a criança, não é? Isso lá no livro de Deuteronômio, nós temos vários textos que o Senhor nos exortando que a palavra dele fosse ensinada com diligência às crianças. Eu sempre digo que o livro de Deuteronômio é o livro do evangelista de criança, não é? Porque lá nós temos inúmeros textos que embasam a importância do trabalho que nós realizamos com a criança, não é? E lá o Senhor nos exorta a fazermos preparativos. Era para falar da palavra de Deus em todo o tempo, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. E era desejo de Deus que os pais fizessem preparativos, era ordenança do Senhor, que os pais fizessem preparativos cuidadosos para despertar nos filhos a curiosidade, o interesse acerca das coisas de Deus. Hoje uma criança pergunta para a mamãe, se está passeando na rua, no parque, pergunta, olha mamãe, que borboleta tão linda. Pronto, é a hora de parar tudo e falar assim, olha que linda essa borboleta, você sabe quem foi que fez essa borboleta? Pronto, vai falar do Deus Criador, olha lá o atributo de Deus, porque é importante, meus queridos, papai, mamãe, você obreiro que está aqui, você que ministra para a criança, tanto na escola dominical como no culto infantil, é importante que a gente apresente a Deus
pelos seus atributos, por intermédio dos seus atributos. É importante que as nossas crianças conheçam a Deus pelos seus atributos. Por isso a mensagem da salvação. Cada vez que... mas às vezes a gente se detém só no amor. Ai, o Papai do Céu ama tanto, Deus ama você, Deus ama você. Mas a gente apresenta, junto com o amor de Deus, um atributo dele. E as histórias bíblicas nos dão atributos, são tantos atributos de Deus que a teologia sistemática classifica-os e lista-os e separa-os em tópicos, Muito bem. Então, assim, são tantos que eles são classificados e separados, não é, em tópicos. Então, assim, são muitos os atributos, e é importante que a criança... Então, os pais precisam aproveitar essas oportunidades. Mas muitas vezes isso não tem acontecido, não é? E é difícil, se às vezes há o interesse de um pai em ensinar o filho, mas não há a ajuda do outro. Às vezes um pai ensina, mas a atitude errada do outro põe a perder aquilo que o outro pai, a mãe ou o pai ensinou, não é? Isso acontece quando a criança aprende na igreja, chega em casa, os pais colocam tudo a perder aquilo que foi ensinado na igreja. Olha, a gente não pode murmurar ou reclamar. Aí chega em casa, a criança vive num ambiente de murmuração, a gente fala, olha, não pode brigar, não pode responder, mas essa criança chega em casa e ela vive nesse ambiente de violência. Então, assim, é muito difícil, Então, mas a mensagem da salvação, ela tem esse poder, não é? Nós temos, antes de passar para a Gislaine, que o nosso horário está em cima, mas eu quero contar aqui rapidamente de um caso apenas, mas nós temos diversos, não é, de casos de crianças que foram transformadas por meio da mensagem da salvação, e essa transformação vivida na vidinha delas mudou a vida da família. Não é? Então, assim, é muito importante esse trabalho que nós fazemos com as crianças. Professora Gislaine. Sim, e a Su está dizendo isso, veio à memória que muitos diziam assim, a criança é a igreja do amanhã. Não, a criança não é a igreja do amanhã, a criança é a igreja de hoje, não é? Então, eles já são pequenos missionários, eles já são evangelistas, né, dos seus próprios amigos. E quando nós passamos a ter essa ideia, né, a gente vai entender que a importância de ensiná-los a compartilhar o amor de Deus e falar que somos pecadores e que existe um Deus que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia e está pronto para perdoar. Quando nós confessamos e deixamos, nós alcançamos a salvação. E aí a Bíblia diz que Deus dá um perdão, e aí então seu nome é escrito no livro da vida, e ele passa a ter a certeza da salvação. A partir daí, o professor, o papai e a mamãe, tem o papel de, depois de levar a salvação, trazer o crescimento espiritual. E o crescimento espiritual, você pode influenciar na vida da criança através desses atributos. Então, por exemplo, eu vou passar uma prática que, por exemplo, um professor de criança tem uma noção, talvez um pastor que está assistindo, o papai e a mamãe, não tem noção do que fazemos diante de uma história bíblica, para aplicar um atributo, por exemplo. Vamos dizer aí de Jonas. Jonas desobedeceu. Deus tinha dado uma ordem, por quê? Porque aqui já pode destacar vários atributos. Um deles é o amor. Deus amava tanto o povo de Nínive que queria que eles arrependessem dos seus pecados. Mas Jonas não queria obedecer, não queria ir. Aí existe uma cultura, algo para explicar sobre isso que não dá tempo, mas eu, quando aplico dentro dessa história, eu aplico Deus como Criador. A criança está estudando e lá ela aprende a teoria da evolução. Lá ela aprende sobre o Big Bang. O que sua criança sabe sobre a criação? O que a sua criança entende sobre isso, não é? Então, quando eu falo de Jonas, eu costumo dizer que, de repente, começou uma tempestade, eu uso, né, a falar que uma chuva começou a cair, né, e de repente veio uma tempestade e Jonas estava dentro desse barco. E eu uso para falar para as crianças que, quando Jonas foi jogado naquele mar, Deus, o Criador de todas as coisas, que criou o mar, que criou o vento, que criou a tempestade, que criou a chuva, ele disse: grande peixe! E ele dá uma ordem para aquele peixe, e o peixe ouve a voz do seu Criador,
Ei, crianças, Deus criou todas as coisas. E Ele criou aquele mar, Ele mandou a tempestade e Ele mandou o grande peixe vir. E disse uma larga assim: não chegue Jonas, não. Engula inteiro e leve até Jope, a praia de Jope. E ele foi, jogou Jonas ali. Mas ele obedeceu à ordem do seu Criador. Até mesmo os grandes peixes ouvem a voz do seu Criador. Ele é aquele que é o Todo-Poderoso. Então você inclui Deus como Criador, você pode incluir Deus como amor, você pode incluir Deus como Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente. Ele também é onipresente. Essa história você consegue abordar qualquer atributo. A onipresença, ele estava lá no fundo do mar, dentro do grande peixe, por 3 dias e 3 noites. E ele clamou ao Senhor. Lá nas entranhas do peixe, Deus ouviu a sua oração. Olha, crianças, como Deus, Ele é especial. O seu amor, olha, Ele ouve, Ele está presente em todos os lugares. Você pode aí envolver qualquer tributo de Deus, mas a criança tem que entender no final dessa história quem é Deus. Então, é importante papai e mamãe destacar isso. É importante, minha mãe nos devocionais sempre diziam: crianças, para entrar, Jesus vai voltar, e como você está? Ela disse: vocês não vão subir segurando na barra da saia da mãe. Vocês já aceitaram Jesus como Salvador? E eu me lembro que meus irmãos todos estavam presentes naquele culto doméstico, dobraram o seu joelho, aceitaram Jesus como Salvador. Foi no culto doméstico que eu e minha irmã fomos batizadas com o Espírito Santo. Então, a importância dos pais perderem uns 15 minutos, 20, não precisa ser muito, papai e mamãe, mas faça a sua parte como sacerdote do lar, faça a sua parte para a herança que o Senhor te entregou. Ele vai cobrar de nós. Então, o que você tem ensinado, o que você tem falado sobre Deus para eles? Ensina o caminho e dê limites, ensina a criança a temer a Deus, a todos os dias a orar, a falar com Deus. Aí é importante, Su, apresentar Deus também para as crianças como amigo. Ele é o amigo de todas as horas. As crianças que têm medo, mostrar que Deus está ao lado dela, e a Bíblia deixou a palavra dele diz uma promessa: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. A criança tem que saber isso. Ele diz também: estarei convosco todos os dias. Então a criança não pode, quando ela tiver medo, ela tem que entender que tem um amigo ao lado dela, ela tem um Salvador dentro dela. Ela tem que entender que Deus é seu amigo, que Deus é seu herói, porque Ele pode todas as coisas, né? Então a criança passa a ter uma vida de paz e tranquilidade. Quando pecar, ela tem que entender que a Bíblia diz que confessando, uma vez eu estava dando aula, é tanta coisa que vem à mente, né? Eu estava dando aula, uma criança veio chorando: tia, eu vou pro inferno, tia, depois da minha história. E aí eu disse: por quê? Porque eu pequei, tia, eu pequei. Eu falei: mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, se você está arrependida, a Bíblia diz: aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Orei com ela acabou se abrindo comigo. Eu tinha uns 9 anos na época, e ela então reconheceu naquele momento a importância de confessar o seu erro e ter o seu nome escrito no livro da vida e ter certeza de salvação. Então é importante, papai e mamãe, você passar para a criança o que é o céu, né, tia Su? Falar sobre isso. A mensagem da salvação, apresentar para a criança sobre a fonte da salvação. Quem teve essa ideia maravilhosa de criar esse plano salvífico, falar sobre a necessidade da salvação, apresentar a provisão para a salvação, que é um sacrifício substitutivo de Jesus, falar sobre a sua ressurreição, apresentar o presente da salvação, dar a oportunidade à criança de receber este presente, receber a Jesus, e depois, falando sobre o que você disse agora, da confissão do pecado, de ter a certeza de que Jesus jamais abandonará. Isso está ligado à certeza da salvação. Então, esta
esta mensagem da salvação, que é importantíssimo que as nossas crianças aprendam, não é? Nós tivemos algumas perguntas, nós não vamos conseguir responder agora, mas a gente vai responder depois, tá bom? Os irmãos que fizeram perguntas terão as suas respostas. O nosso horário já deu, voou o nosso tempo, nosso horário já deu, mas é um assunto que a gente vai precisar retomar depois. Eu acredito que a gente vai ter uma outra oportunidade de retomar esse tema, porque é muito importante falar sobre essa questão. Eu quero agradecer aqui desde já a professora Gislaine por essa parceria, por uma grande amiga. Viu, Gi? Você é uma grande amiga, você é uma mulher de Deus, Deus te abençoe. A gente precisava marcar uma live para você falar sobre os perigos da mídia, a gente vai marcar. E eu quero agradecer mais uma vez a irmã Andréia e ao irmão Lázaro por essa oportunidade, e eu quero agora voltar a palavra para eles, porque o nosso tempo já deu, mas eu tenho certeza que numa outra oportunidade a gente retoma esse assunto, e as perguntas que foram feitas, a gente vai estar respondendo aí em tempo oportuno a todos que perguntaram. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigada, André, obrigada a todos vocês pela oportunidade, viu? Deus abençoe. Amém, amém, glória a Deus. Que Deus abençoe as irmãs também. Muito obrigado pela participação, irmã Suzana, irmã Gislaine. Muito boa a palestra. Se deixar, a gente vai até amanhã falando desse tema, né? E é um tema edificante, né? É um tema que é atual, né? E é um tema que é importante para a gente para nós estarmos falando para os pais, né? E falando não só para os pais, mas para a igreja em si, né? Eu acho que esse tema engloba todos os departamentos, não só o departamento infantil, né? Departamento de adolescentes, departamento de jovens, todos os departamentos. É o cuidado que nós temos que ter. E isso é importante. Nós temos que ter esse cuidado com as nossas crianças, nós temos que ter esse cuidado com os nossos adolescentes. E o importante é que nós temos que ter essa consciência e a conscientização de que o trabalho que nós temos que fazer começa dentro de casa, e a igreja continua esse trabalho, né? A igreja está para apoiar, a igreja está para dar o suporte necessário, né? Isso que nós temos que conscientizar os pais, né? Que as crianças precisam de um primeiro contato em casa, com a Bíblia, no culto doméstico, né? Igual a irmã Gislaine falou, que foi batizado com o Espírito Santo, no Espírito Santo no culto doméstico, né? Então, nós temos que ter essa cultura, nós temos que ter esse hábito, né? De ensinar nossas crianças a orar antes de dormir, né? A orar, a se levantar, né? A orar na hora da alimentação, né? Que hoje em dia isso não está fazendo mais parte da rotina de famílias crentes, né? Hoje em dia o povo, as famílias, um almoçando na sala, outro almoçando na cozinha, um almoçando com o celular na mão, né? E isso é uma coisa que está fazendo com que as pessoas se dispersem. Então hoje nós temos que fazer com que a família retorne, né, e volte a sentar na mesa, a orar junto, a conversar junto, né, e parar um pouquinho da tecnologia e falar um pouquinho mais de Jesus, né? A tecnologia é bom, a tecnologia é importante, mas nós temos que sim falar, né, de Jesus, e voltar. Às vezes eu digo que eu sou um pouco assim meio chucro, né? Voltar aos moldes antigos, né? Que é sentar, e aqui em casa é assim, na hora do almoço não tem televisão, não tem celular, nós sentamos, nós oramos, nós comemos e nós conversamos, né? Eu acho que a hora da alimentação é um horário que é um horário sagrado, é um horário para você estar com a família, né? E isso que nós precisamos ter, mostrar para os pais e conscientizar os pais que nós temos que ter essa noção, nós temos que ensinar os nossos filhos, porque o que nós ensinamos para os nossos filhos serão herança para eles ensinar para os nossos netos, para os nossos bisnetos. São coisas, são valores que serão passados de geração em geração. Isso é importante, né? E isso é importante nós termos
mulheres de Deus, homens de Deus, mulheres igual vocês, que estão aí nos ajudando, que estão aí na frente de batalha fazendo isso. Isso é muito importante. Eu agradeço pela vida de vocês, irmãs. Que o Senhor continue usando a vida de vocês grandemente, né? E eu costumo dizer que vocês são minha inspiração, porque eu também sou evangelista de crianças, né? E eu aprendi muita coisa com vocês. E isso eu trago no meu coração. O ministério infantil é uma coisa que eu tenho no meu coração. O ministério infantil é uma parte importantíssima da igreja. É uma parte importantíssima. Nós temos que zelar das nossas crianças. Nós temos que zelar, não da igreja do futuro, mas da igreja de hoje. A igreja de hoje. Nossas crianças são a igreja de hoje, porque elas oram, elas são batizadas no Espírito Santo, né? E Deus usa nossas crianças. Grande. Né? Então eu agradeço às irmãs em nome de Jesus. Vamos lá. Amém. Eu também quero agradecer a Gislaine, Suzana, muito obrigada por estar aí conosco. Pode ter certeza que esse projeto que o Senhor colocou no meu coração, e eu conversei com a Suzana para falar sobre a salvação, juntamente com prevenção, isso veio para ficar. Os cultos vão voltar ao vivo, vão estar presentes na igreja, mas é como a gente falou, vamos usar a tecnologia para também evangelizar, porque missão é o que está no nosso coração, não tem jeito, né? E assim, eu só quero falar de uma pergunta que ficou aqui, que a Alexandra mandou, e eu achei assim muito pertinente isso também, porque ela escreveu assim, ó, não é uma pergunta, é um comentário. Nessa época, as crianças ficam desanimadas e às vezes agressivas, choram mesmo com o apoio da família. As crianças que não sonham mais. Isso marcou na hora que eu li. Como as crianças não sonham mais. Não, as crianças precisam sonhar, as crianças precisam viver, elas precisam ser crianças. Como a Suzana falou também, a Suzana e a Gislaine, a perca da infância, isso a gente não pode deixar acontecer. Nós precisamos abraçar a família, porque a família é o centro de tudo. A família estando bem, as crianças estão bem, os adolescentes estão bem, os jovens estão bem. Então a gente precisa abraçar a família inteira. E é isso que o Senhor está colocando em meu coração. É esse projeto que nasceu com a prevenção ao abuso sexual, que é um trabalho que a gente faz hoje e está crescendo muito, porque infelizmente também acontece muito isso. Mas nós precisamos tirar essa erotização das crianças, essa adultização que as crianças estão tendo antes do dia certo de ser. Então, que eu quero deixar aí para vocês, irmãs, irmãos, amigos, amigas que estão assistindo, que não são cristãs, vocês também são muito bem-vindas, porque o nosso trabalho, ele é para todos. Então, sejam bem-vindos. Na semana que vem, nós vamos ter mais uma palestra que vai ser para adolescentes. Então, nós vamos falar com os pais de adolescentes, líderes de adolescentes e qualquer um que queira trabalhar com crianças e adolescentes, porque a gente aprende toda vez que a gente vê alguma coisa. Então, eu assisto uma live, eu aprendo. Eu faço um curso, eu aprendo. Então, assim, é isso que nós precisamos, buscar o conhecimento. E como foi falado também, a gente precisa trabalhar o emocional das crianças. E isso foi mais uma coisa que nesta pandemia o Senhor colocou em meu coração. E o projeto eu vou estar lançando agora. Eu não ia lançar agora não, mas porque vocês falaram, eu vou falar do projeto também. O projeto se chama Laboratório das Emoções e Sentimentos. Esse daqui são os bonequinhos do Resgatando a Inocência, que todo mundo já conhece. São os bonequinhos que a gente trabalha com as crianças e todos eles vão estar falando com as crianças a respeito da emoção. Então, o que é a emoção? O que são as emoções? E isso a gente vai estar trabalhando também com as crianças e com os adolescentes. Então, papais, mamães, professoras, sejam muito bem-vindas. O Resgatando a Inocência abraça a todos vocês. Dúvidas, deixem lá
entrem no site do resgatandoainocência.com.br, no Facebook, deixem as suas perguntas, que a gente vai responder, como a Suzana disse. Nós vamos responder. Precisar de ajuda? Entra lá e deixa lá, que a gente também vai falar com vocês. Eu agradeço a todos pela participação, e agora o Lázaro vai fazer uma oração para a gente terminar. Amém. Deus abençoe. Mais uma vez eu quero agradecer a todos pela participação, irmã Suzana. Deixa eu me ajeitar aqui na câmera. Pronto, peraí. Não, aqui. Pronto, voltei. Irmã Suzana, irmã Gislaine Ferreira, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Foi uma bênção, né? E eu quero estar orando principalmente para essas crianças que estão passando por alguma dificuldade nesse período de pandemia, que estão se sentindo sós, que estão se sentindo deprimidas, e eu quero pedir que o Espírito Santo visite essas crianças nesse momento, que Deus venha reconfortar, e que o Senhor venha dar estratégia para os pais, que o Senhor venha dar graça, sabedoria, né, e que o Senhor levante homens e mulheres valentes para trabalhar nessa obra conosco, para que o Senhor venha cada dia mais, né, nos capacitar, nos dar graça, para continuarmos fazendo essa obra e o ID de Jesus. Amém? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor Jesus, eu quero primeiramente, Senhor, te agradecer pela oportunidade, Deus, de estarmos aqui esta noite reunidos, Pai, para falar um pouquinho do teu amor, Senhor, falar da tua misericórdia, Senhor Deus, e da tua benignidade, Pai, e do cuidado que tu tem por nós, Pai. Que o Senhor venha cada dia mais, Senhor, cuidar dos teus, Pai. Visita essas crianças, Senhor, esses adolescentes, Senhor Deus, que estão em seus quartos, Senhor Deus, às vezes trancados, em frente a uma tela de computador, Pai, sendo seduzidos, Senhor Deus, pelo seu adversário. Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, resgatá-los, Senhor. Que o teu Santo Espírito, neste momento, venha visitá-los, Pai. Eles possam, Senhor, ter um encontro real e verdadeiro contigo, Pai. Visita, Senhor Deus, as famílias, Pai, que neste momento, Pai, estão, Senhor Deus, sem ter saída, Pai. Mas tu está entrando com providência, Jesus. Pai querido e Pai amado, eu quero, Senhor Deus, te pedir neste momento, capacita, Senhor. Levanta um exército, Senhor Deus, de homens e mulheres valentes, para cuidar dessas crianças, para cuidar desses adolescentes, Senhor Deus, que eles são, Senhor, importantes para ti, Pai. Cada alma é muito preciosa, Senhor, e que o Senhor venha, Senhor, nos usar de uma forma especial. Levanta, Senhor Deus, cada um, Senhor, e que o Senhor possa, Senhor, fazer o melhor em nossa vida, e o teu querer é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deixa eu só uma correção. Eu disse que a semana que vem era para adolescente, né? Não, a semana que vem ainda é para as crianças, tá? Pais de crianças. Dia 17 começa para os pais de adolescentes, tá? É agora que me veio na mente e eu corrigi. Então, semana que vem, papais e professores de crianças estaremos juntos novamente, segunda-feira, às 19h30. Fiquem com Deus. Paz o Senhor, Deus abençoe. Boa noite a todos.